O presente trabalho faz um breve estudo sobre a discriminação racial no Brasil. O ato de discriminar agride os direitos humanos e o princípio da dignidade da pessoa humana. A discriminação racial possui duas formas, a direta e a indireta, sendo esta última a mais cruel, mascarada sobre diversas atitudes e normas criadas com um cunho eminentemente racista. Existe previsão para a punição da discriminação racial no ordenamento jurídico brasileiro. A intolerância é o fator que impulsiona um país veladamente racista. Visando diminuir e erradicar a discriminação racial no Brasil, foi sancionado o Estatuto da Igualdade Racial. A educação é o fator que rege um país civilizado. O combate à discriminação racial é apenas mais uma das formas de educar a sociedade para aprender o que é de fato humanidade. Dignidade humana é uma qualidade inerente ao ser humano, decorrente do simples fato de existir, fazendo parte de uma característica natural do próprio homem. A dignidade da pessoa humana é o princípio fundamental, irrenunciável e inalienável. A dignidade da pessoa humana é tão importante que, mesmo aquele que desconhece, merece tê-la preservada. Como já mencionado anteriormente, foi necessário criar o Estatuto da Igualdade Racial, o que é um documento recente publicado em 20 de julho de 2010. A lei sobre número 12.288. Esse estatuto traz o conceito de discriminação racial e assim dispõe, no artigo 1º, parágrafo único. Para efeitos desse estatuto, considera-se discriminação racial ou étnico-racial toda a distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objetivo anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômicos, sociais, culturais ou em qualquer outros campos da vida pública ou privada. Existem dois tipos de discriminação racial, a discriminação racial direta e a discriminação racial indireta, também já mencionados nesse trabalho. A discriminação racial direta é simples de ser identificada, pois resulta do comportamento humano, o qual transparece através de atitudes de cunho negativo, como ofensas, xingamentos, segregações ou até mesmo violências físicas. Esse comportamento são lançados em face da cor, atingindo diretamente a pessoa do ofendido. De outro lado, tem-se a discriminação racial indireta. Esta forma de discriminação é proveniente de um comportamento racista mascarado através de atitudes com cunho discriminatório implícito. A discriminação racial surge de forma oculta nas normas, leis, políticas públicas, entre outras práticas cotidianas, aparentemente desprovidas de qualquer aspecto discriminatório, mas que, por trás, possuem caráter extremamente racista. A igualdade racial tem sido a razão de nossa caminhada. Como sabemos, a luta do povo negro no Brasil teve início no século XVI, quando eram capturados em suas terras na África e, tal como animais, eram escravizados e trazidos para cá nos navios negreiros. Os negros, a não ser com raríssimas exceções, não tinham e não têm vez nem voz. Todos sabemos que a cor não determina a capacidade de um ser humano. Ela é apenas uma diferença, assim como o tamanho dos pés, a cor dos olhos, a altura, a forma dos cabelos. Temos orgulho de sermos o que somos, mas é vergonhoso vivermos em um mundo onde negros são tratados como seres inferiores. Para relatar tal crime, será exposto os depoimentos de pessoas que sofrem com tal preconceito. Para você, o que é discriminação racial? Olha, a discriminação racial está presente por todo o mundo, né? E nada mais é do que o preconceito com relação à cor, né? A raça, e não envolvendo só essas questões, mas como é específico dessa questão, envolvendo a cor, né? O negro, você não deixar
ele se infiltrar nas escolas, nos trabalhos, nos lugares públicos. Isso, lugares públicos, enfim, por toda parte. Acho que a discriminação racial é o preconceito com o negro, mas salientando que não é só esse tipo de discriminação que existe no mundo afora. Como você vê a discriminação racial no Brasil atual? Antigamente isso acontecia com mais frequência. Hoje eu acho que diminuiu. Existe, mas acho que diminuiu bastante. A gente vê alguns casos de que ainda existe com relação aos famosos, né? Os jogadores de futebol, que a torcida joga lá, a torcida adversária joga banana no campo. Tem também o caso da Thaís Araújo, que foi recente, um absurdo aquilo. Então a gente sabe que existe, mas são com negros, digamos assim, que estão num nível maior, né? Tem lá seus ganhos maiores, eles têm, por exemplo, riquezas maiores, porque daqui a pouco isso aí também pode ser por alguns, por aqueles que tiveram conquistas. Alguns, eu acredito que o pensamento também pode ser de que os negros não eram nada, não tinham direito a nada, não podiam nada. E de repente, poxa, tem um negro, isso eu tô dizendo na visão de alguns, de repente lá estão lá em cima, é jogador, é rico, é milionário, enfim. Então pode ser que tem aí o preconceito que esteja mais ou menos por aí, mas existe. Qual foi a primeira vez que você, enquanto cidadão negro, deparou-se com a questão do racismo? Como se sentiu e fez alguma coisa para mudar isso? O racismo ele já esteve muito vivo, muito presente na minha vida, mas foi na infância. Infância com colegas de turma ali, entre segunda, terceira, até a terceira série mais ou menos. Não foi nada fácil. Eu confesso que eu chorava bastante, porque eu tinha colegas, um grupo específico de colegas que colocavam um apelido, que corriam atrás, que também mexiam por causa da questão do cabelo, que o cabelo é diferente, o cabelo especial, né? Sim. Então eles mexiam bastante, colocavam diversos apelidos que não vêm ao caso, porque a gente quer esquecer, né? Faz parte da minha história, mas eu quero esquecer. E eu chorava bastante. Eu tinha chegado a sentir dias que eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de ser o que eu era, de ser daquele jeito. Eu me questionava muito por que eu sou assim. Foi difícil. Por que, meu Deus, eu tinha que ser assim? Eu chegava a fazer oração. Meu Deus, me livra deles, me livra. Não quero mais ser assim. Mas eu acho que o que eu pude fazer com relação a eles, nunca consegui fazer nada. Acho que eles eram maioria, eu nunca ia conseguir. Mas eu sempre conversei muito com a minha mãe. Eu sempre fiquei muito aberta para ela, sempre contei muito, e ela também foi muito receptiva. E foi a pessoa na qual me aconselhou muito sobre essas questões, conversou comigo, passei a ler livros, passei a querer conhecer mais a história do negro, né? Que é um ser humano tanto quanto o outro. Não tem, acho que não vejo diferença nenhuma, né? Sou suspeita em falar também, né? Mas acho que eu sempre conversei muito com a minha mãe, que me fez enxergar, ter uma outra visão bem diferente. Mas enquanto não conversava com ela, sofria bastante. Quais os primeiros passos para acabar com o racismo no Brasil? Nada mais, nada menos do que um aceitar o outro como ele é. Eu aceitar você, assim, exatamente assim como você é, e você me aceitar assim, exatamente como eu sou. Com meus defeitos, com a minha cor, com a minha beleza, com a minha feiura, enfim, do jeito que eu sou. Cada ser humano do jeito que é. Exatamente. Aí sim, termina. Com certeza. O que é discriminação racial para você? Para mim é por causa da cor, com a cor morena, né? Já enfrentou algum tipo de preconceito racial? Já. Qual? Quando eu era mais nova, eu trabalhava, sabe, nas casas de família e tinha as pessoas que não iam comer, não aceitavam na mesa porque eu era morena. Eu fazia o serviço, mas para comer não, daí eles não me deixavam eu comer junto com eles. Eu era morena. Em sua opinião, existe preconceito racial no Brasil?
Antigamente era bastante, era mais, né? Que hoje a coisa mudou, daí é diferente, né? Já é um pouco menos, mas assim mesmo ainda é, né? Bem bastante. Então, qual seria a solução para acabar com esse tipo de preconceito? Pessoas raciocinar que as coisas não é assim, tem que colocar na cabeça que são tudo igual, as pessoas não tem distinção das pessoas, são tudo a mesma coisa, né? Um ponto importante para destacar é que para 100 médicos formados no país, menos de 3 são negros. Salários para pessoas com a mesma formação e função também variam de acordo com a cor da pele. Mais da metade da população brasileira se autodeclarou negra, preta ou parda no censo realizado pelo IBGE em 2010. Mas apenas 26 em cada 100 alunos das universidades do país são negros. Apesar de muito inferior, o acesso da população negra ao ensino superior aumentou 232% na comparação entre 2000 e 2010. Outro aspecto apontado pelo site angolano é que para cada R$100 ganhos por um branco ou um homem negro com a mesma formação e na mesma função recebe R$ 57,40. No caso de uma mulher, o salário cai para R$ 38,50. Negros ainda são minoria absoluta em cargos de chefia no Brasil. É bastante rara a presença de negros nos altos escalões das empresas no Brasil. Quem olha ao redor do seu ambiente de trabalho consta que há muitos poucos colegas negros. Os números a respeito da presença de negros em cargos de nível executivo nas maiores companhias brasileiras é de apenas 3,5%, segundo a pesquisa do IBOP com o Instituto Ethos. Eis o resumo da história desde a Lei Áurea. Mantivemos intacta uma estrutura excludente e discriminatória com base na cor da pele. Para as mulheres negras, a situação é ainda mais cruel, já que elas sofrem um duplo preconceito. De acordo com o IBOP, feito em 2007, não chega a 0,5% a porcentagem de negros em cargos executivos. Na opinião dos especialistas, uma das explicações para o fato de os negros não alcançarem postos mais altos dentro das corporações é o seu limitado acesso à educação básica e ao ensino superior de qualidade, o que os impede de entrar nas empresas em qualquer tipo de posto. Outro ponto importante é que jovens negros são mais vulneráveis à violência no Brasil. Estudo revela que jovens negros são 2,5 vezes mais vítimas de homicídio do que os jovens brancos. Na Paraíba, a proporção chega a 13 vezes maior. Dados do relatório Índice de Vulnerabilidade Juvenil, a Violência e Desigualdade Racial, em 2014, mostram que a população negra entre 12 anos e 29 anos é a principal vítima de violência. Estudo mostra que os estados onde o jovem negro corre mais risco de exposição à violência estão na região Nordeste. Em seguida vem a Paraíba, Pernambuco e Ceará. Para mudar esse cenário, o secretário nacional de Juventude defende medidas de combate ao preconceito racial. Ser negro no Brasil é uma construção cultural concebida historicamente do desembarque de milhares de africanos na costa brasileira. Sobre o legado deixado pelo sistema escravista, a opinião da maioria dos entrevistados considerou o preconceito racial explícito o maior legado dos tempos da escravidão. Para eles, há uma permanência do passado evidenciado pelo preconceito existente até hoje, e está explícito nas cenas de discriminação que assistem no dia a dia. Sobre o afrodescendente, eles têm a percepção de que negro é marginalizado na sociedade. Poucos conseguem bons cargos e ficam com os piores empregos. Têm baixa escolaridade, com poucas possibilidades de acesso à universidade, pois, afinal, ninguém quer ser aquele que sofre e apanha o tempo todo. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender, e se podem aprender, odiar, podem ser ensinados a amar. Nelson Mandela. E para demonstrar os índices de que foi falado, que foram expostas imagens. Oi, meu nome é Nájila da Silva. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre racismo e desde já quero agradecer a Gabriela por me convidar para esse vídeo. Sobre racismo, eu prometo falar pouquinho porque sobre isso eu me estendo um pouquinho na hora de falar. Mas racismo
Só quem pode falar mesmo é quem passa com isso. Negros que já passaram ou que convivem com alguém que já passou. Nos dias de hoje, brancos são muito preconceituosos e acham que podem falar por causa que viram em novelas ou na mídia. E daí, na hora que vai ver um negro, já faz racismo com ele mesmo. Não só nesse fato de racismo de pele, mas de outras coisas, né? Vou falar sobre as perguntas que a Gabi me pediu. Sobre como eu vejo o racismo. Eu vejo sobre algo que está sendo muito influenciado desde pequenas crianças, né? As crianças estão indo para a escola, não se mistura com aquela criança que é negra, não fala com ela porque ela é pretinha, porque ela vem de uma região mais pobre que a sua. E ali se vai. As cotas nas faculdades, eu acho algo que é uma injustiça com o branco, por causa que o branco ele estuda para passar, e daí vai um negro que só porque tem a pele mais escura e pega a vaga dele. Então, ali está sendo preconceituoso com ele mesmo, porque ele acha que ele é menos inteligente, para não achar que ele passaria no vestibular. Eu acho que não, acho que todo mundo tem que passar da mesma maneira nesse vestibular. Mas claro que foi uma vitória nossa ter conseguido as cotas. Se já me deparei com o racismo, sim. O jeito das pessoas olharem pra você, o jeito de tu usar teu cabelo mais black, o jeito de se vestir de vez em quando, a gente usa umas roupas mais afros. Mas o jeito do cabelo é uma coisa que influencia muito. As pessoas dizem, por que tu não alisa teu cabelo? Por que tu usa essas faixas no cabelo? Sabe, coisas assim que não tem o porquê. Eu gosto do meu cabelo como ele é. Se eu quero usar ele armado, se eu quero usar meus cachos, né? Eu gosto dele assim. E eu acho bonito assim. Eu gosto dele assim. E eu acho bonito assim. E eu gosto de mostrar que eu sou negra. Uma vez eu fui em uma loja e ela ficou olhando o tempo todo. Onde eu ia, ela ia atrás. Onde eu ia, ela ia atrás. Eu disse, desculpa, tem algo de errado em mim, né? Ela falou, não. Ele parou de olhar. No supermercado, quando eu cheguei, ela estava passando compras na minha frente e ela não conferia nota nenhuma. Quando chegou na minha vez de passar o dinheiro, ela começou a conferir o meu dinheiro, passando a canetinha para ver se era falso. Então, não tem um porquê. Mas claro que sempre tem as brincadeiras de amigos e meu apelido é Neguinha, Nega, coisas que eu não vejo porque eu acho muito legal. Se eu fosse preconceituosa, eu não ia gostar, né? É coisas que o negro tem que aceitar, que é a nossa cor, eu acho linda e não tem o porquê, né? Para amenizar tudo isso, o negro se ver mais como branco. Não tem por que a gente ficar se achando negro o tempo todo. Vamos achar que a nossa cor é igual a deles, né? Eu sou linda, eu sou como qualquer outra pessoa, não tenho por que eu ficar andando na rua e ficar olhando para as outras pessoas brancas e me vendo diferente deles. Eu sou como eles, né? E o branco, para parar de olhar primeiro para a pele nossa e nos julgar pela pele, olhar para o nosso olhar, para o que a gente está falando, e não julgar pela primeira impressão. Para finalizar, eu queria deixar claro que parem de falar que o negro rouba, que o negro é assaltante, aquele negrinho vagabundo, porque quem está roubando nossos cofres públicos é o negro, né? Acho que se tu for olhar a pele, ninguém ia falar, olha, quem está roubando dos cofres públicos é aquele branquinho lá de cima. Nós deveríamos falar assim, então, agora, né? Acho melhor a gente julgar um pouquinho menos. Muito obrigada.
eu vou falar um pouquinho sobre discriminação racial e a importância que as Nações Unidas têm desempenhado um papel fundamental nas conquistas de direitos da mulher em todo o mundo, promovendo situações de igualdade e o desenvolvimento da paz. Um dos objetivos é a preocupação prioritária, é a proporção de mulheres em situação de pobreza, desigualdade, quanto à participação nas estruturas econômicas. A população negra aumentou de 6% a 8,2%. Isso é do ano de 2013, conforme uma pesquisa realizada pelo IBGE. E também sabemos que o racismo ele é uma prática com frequência e ainda não foi apagada. Essa discriminação racial é uma luta que vem tentando ser vencida há bastante tempo, e em um país de tanta diversidade, ainda há muitos gestos de intolerância, têm sido divulgados em muitos pontos do planeta, inclusive em mídias, televisão, internet. Até vocês vão lembrar há pouco tempo, os famosos também passaram por discriminação racial e, de certa forma, deu um enfoque maior para que as autoridades elas reforcem, melhorem, que elas possam achar uma forma de melhores punições para que esses atos criminosos sejam punidos e não fiquem impunes. E até há pouco tempo, não é pouco tempo, já faz um tempinho maior. Teve aquele caso, aquela funcionária no cinema de Brasília, que um cliente chegou e disse para ela que ela deveria estar na África cuidando de macacos, orangotangos, e eu não sei em qual momento que ele se acha melhor do que ela. Também teve o caso do menino de 8 anos que sofreu racismo. O coleguinha chamou ele de negro, fedido e fedorento. Isso quer dizer que isso já vem de casa, e os pais também incitam o racismo. Eles incitam que o filho é diferente, melhor porque a cor dele é branca. E também sabemos ainda que os brancos não concorrem em pé de igualdade. Não concorrem em pé de igualdade. E embora tenha políticas fortes que combatam o racismo, mas ainda se há muita necessidade de melhorias. E é isso que todos nós negros, pardos, discriminados, estamos tentando mudar. Por exemplo, a ocupação do negro no poder é pequeníssima, é muito pequena, e quem está no poder é o branco. E se é o branco que está no poder, qual é o plano que o país tem? Nenhum. E como eu venho dizendo, é importante que unam-se forças para que seja combatido atos criminosos como esse, porque a nossa cor
não muda, não muda a nossa forma de achar que podemos tratar uma pessoa diferente só porque somos brancos ou a cor não muda ninguém. É claro que também tivemos grandes avanços e tivemos ajuda do governo, não o tanto quanto a gente espera, mas um acesso melhor na educação, na saúde, na segurança e justiça, porque o racismo também mata e a falta de um desses também. Em 2003, foi criada a Secretaria da Política de Promoção e Igualdade Racial por meio de uma medida provisória. Essa medida provisória é a medida 111, medida provisória 111, que ela foi convertida para a Lei 10.678 e começou a se chamar CEPIR e funciona como órgão de articulação de políticas públicas. São ações para estimular, criar propostas para promover a igualdade racial. Temos ajuda por parte do governo? Temos, mas ainda é muito pouco. Certamente para mim falar isso não sei lá, não é fácil, eu acho que é um pouco difícil, até porque eu nunca falei. Eu também fui vítima de racismo por inúmeras vezes e acreditem, casos bem mais graves do que esse. E eu até vou fazer um breve comentário do que aconteceu comigo em um determinado momento. Isso foi em 2004. Eu fui até um estabelecimento comercial. Estava com meu filho no colo. E esse estabelecimento, ele era bem pequeno. E tu entrava, mal dava pra se mexer, isso é um lugarzinho bem pequeno mesmo. E lá lá se encontrava uma senhora aproximadamente 60 anos. Se dirigiu até o dono do estabelecimento e disse assim pra mim: "Tu viu esta daí? Como ela segura essa criança? Você conhece quem que é a patroa dela?" Inclusive o dono do estabelecimento me conhece desde menina. Disse: "Senhora, ela não tem patroa. E o bebê é filho dela." Ela estava completamente indignada comigo, assim, do nada, uma coisa muito estranha, porque eu carregava uma criança diferente da minha cor, que não podia ser. Imagina, uma negra ter um filho branco. É muito estranho. E ela queria saber quem que era a patroa. Ela queria denunciar a minha forma de carregar aquela criança. Se sentiu muito incomodada. E nessa mesma situação, não contente ainda, quando eu vou saindo na porta, ela ainda alega que eu tinha pegado uma das sacolas dela.
já anteriormente ela implicitamente tinha dito que não, que como que eu tinha, né? Como que eu podia ser mãe de um filho branco? Mas, já que não tinha como me punir de alguma forma, sei lá, como que eu podia, só podia ser mesmo uma negra, levar uma sacola que não era minha, porque um branco não faria isso. E isso é muito, gesto, é pensamento muito pequeno mesmo. E já teve outros momentos também que eu sofri, fui vítima disso em situações que eu considero gravíssimas. Registrei boletim de ocorrência, mas a gente não fica tranquila quando sente medo que pode sofrer algum tipo de agressão a pessoas com pensamento tão egoísta, mesquinho e se achando que pode ser melhor que você. Não. E eu, para ser sincera, gesto de pessoas que se sentem melhor por serem brancas, para mim, eu não, sabe, não consigo pensar que uma pessoa dessa possa ser feliz, porque nesse conceito é um conceito muito pequeno, esse pensamento é como eles se sentem como se eles fossem diferenciados. Diferenciados? Se eles se sentem diferenciados, eles não podem ser pessoas. São produtos, mercadorias. Produtos e mercadorias podem ser trocados. E produtos e mercadorias não se tem importância. Ser humano, sim. E eu valorizo muito o ser humano, aquele que ele realmente vê quais são os valores da vida. É nisso que eu acredito. Até outro dia eu vi uma reportagem do menino de 10 anos. Ele deu um show de cidadania e racismo. Ele falava que inclusive ele era bem afrodescendente, não sentia vergonha, com toda essa nota falando sobre discriminação, com os coleguinhas dele, não, ele sentia orgulho da origem dele. Ele falou que ele não se sentia inferior, que ele era muito feliz e tinha orgulho. Ele falou que ele tinha 2 olhos, 2 braços, 2 pernas e pâncreas. E que o ser humano não pode viver sozinho, que o ser humano ele tem que viver em grupos, que ele tem que ter um convívio, ele não pode viver isolado. E que não é a cor da pele que vai mudar. O que muda é a personalidade, é o caráter. Isso sim, mas 2 pessoas com diferença de cores, para ele elas são exatamente iguais. Mas agora o caráter é a única coisa que o ser humano pode mudar. E eu também acredito nisso. E uma das coisas que eu ressaltei lá atrás já se conquistou muito até agora.
E eu espero que se conquiste muito mais. Que essa discriminação racial não deixe o ser humano na pobreza, na miséria, na fome, que isso possa ser combatida, tratada de uma forma igual. A cor não inferioriza, não muda o ser humano que você é. Pelo contrário, se você tem valores, só te torna um ser humano melhor. As conquistas, elas vêm lentamente, e o mais importante é que não se perca o senso de justiça e que a inversão de valores não afete o ser humano por causa da cor da pele. Que você possa seguir conquistando sonhos e não pense, que você possa seguir conquistando sonhos, porque isso é o que vale: a determinação, o foco, a persistência, o otimismo, e que o ser humano se torne cada vez melhor, sem distinção de cor. Ninguém é melhor do que ninguém. E como já foi dito, a cor da pele não muda ninguém, o caráter sim. Valeu. Bom, aqui vai o meu depoimento. Meu nome é Clara Sala e eu tenho 18 anos. Em minha concepção, como estudante de direito, discriminação racial é uma das formas mais frequentes de discriminação, que consiste no ato de diferenciar, excluir e restringir uma pessoa com base na sua raça, cor, ascendência ou etnia. Já os direitos humanos, eles são compreendidos como aqueles direitos inerentes ao ser humano. Ou seja, ele reconhece que cada ser humano ele pode desfrutar de seus direitos humanos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, opinião política e por aí vai, né? E é justamente isso que a discriminação faz. Ela diferencia e separa. Ela normalmente acontece quando há uma atitude adversa perante uma característica específica e diferente. Agora, tratando um pouco mais sobre o passado da discriminação, é que a própria história nos mostrou o quanto os negros sofreram com a escravidão e o preconceito. Um exemplo disso é que eles foram separados dos brancos e não eram respeitados, e tal discriminação era algo corriqueiro, algo normal, e que era comum, que as pessoas não ligavam muito para isso, né? Porque era tratado como uma coisa que tanto faz, que como não tinha nenhum tipo de sanção, as pessoas não davam muita importância para aquilo, né? Mas justamente com o tempo, as pessoas foram percebendo que atitudes como essa eram totalmente desnecessárias, né? Então, para mim, a partir disso, a discriminação virou algo proibido por lei. Mas algo que para mim é muito interessante e ao mesmo tempo confuso é que no Brasil os negros eles representam a metade da população, ou quase isso, chegando a 80 milhões de pessoas. Então, às vezes eu me pergunto, como pode, né? Mas justamente com o tempo, as pessoas foram percebendo que atitudes como essa eram totalmente desnecessárias, né? Então, para mim, a partir disso, a discriminação virou algo proibido por lei.
mas algo que para mim é muito interessante e ao mesmo tempo confuso é que no Brasil os negros eles representam a metade da população, ou quase isso, chegando a 80 milhões de pessoas. Então, às vezes eu me pergunto, como podem ser tratados como minoria um grupo que compõe a metade da população? O fato é que o ser humano ele continua julgando o outro não por suas atitudes, mas pela sua cor, pelo simples fato de ter nascido com a pele mais ou menos escura. E sim, eu já sofri discriminação e é uma coisa assim muito difícil de lidar. A gente se sente totalmente excluído, mas é algo que com o tempo a gente supera e aprende que na verdade o diferente, o estranho não sou eu, e sim quem julga, que é aquela pessoa que tem um pensamento pequeno e que não sabe aceitar as diferenças. Então, eu gostaria de terminar aqui meu depoimento lendo o artigo 7 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que diz assim: todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, beijo e até mais.